Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando em mais uma live. Tenho certeza que hoje teremos mais uma noite muito produtiva, com muita informação técnica, com muito bate-papo. Então, interajam conosco. Tenho certeza que será uma noite muito rica em conhecimento técnico, em conhecimento prático e que vai agregar no negócio de cada um. Hoje a nossa live tem como tema como escolher o melhor touro para seu sistema. E quem vai dividir tela comigo, agregando mais conhecimento, é a nossa técnica Luísa. Meu nome é Danilo, eu sou gerente de prestação de serviço na Alta e também técnico de corte. E, como eu disse, vou estar dividindo tela com a Luísa. A Luísa que está lá no Mato Grosso, programação, e está aqui para enriquecer ainda mais essa live. Boa noite, Luísa. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estão aqui conosco. É isso aí, Danilo. Estou aqui no Mato Grosso, afinal de contas, o agro não para. A gente tem que rodar para produzir carne e vamos produzir o que há de melhor, não é isso? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luísa, sou técnica de corte aqui na Alta. A gente faz essa assistência técnica por todo o país. Então, é importante a gente estar aí por dentro do que vocês precisam e do que vocês querem saber, não é isso, Danilo? É isso mesmo, Luísa. Nós, como técnicos, vocês, como produtores e também técnicos, têm que ter um cuidado muito grande e, por isso, esse tema é de muita relevância hoje. Como escolher o melhor touro para o seu sistema? Por quê? A gente precisa escolher o reprodutor correto para o sistema que você tem, o sistema que você vive, não é o sistema que seu vizinho tem. Então, por isso, o mesmo touro que você usa não será o mesmo touro que você vai utilizar também. Cada um tem suas particularidades e cada touro se encaixa em cada uma dessas particularidades. E é compromisso nosso indicar a melhor genética para entregar melhor resultado. Quando a gente fala nisso, nós como técnicos, detentores até de um pouco de conhecimento de genética, não podemos parar por aí. A gente tem que conhecer além, a gente tem que conhecer o sistema, a gente tem que conhecer o ambiente. Como nós sabemos, o ambiente é um dos principais fatores que influenciam a manifestação dos genes. Então, se o ambiente é um dos principais fatores que influencia a manifestação dos genes, a gente precisa conhecer esse ambiente muito bem para a gente fazer a indicação do touro correto, já que a interação genótipo-ambiente tem toda influência no resultado final, né? E quando a gente vê o cruzamento industrial crescendo a cada dia mais, isso se torna muito mais importante. Esse assunto se torna muito mais sério, né, Luísa? Exatamente, Danilo. Quando a gente fala, eu usei tal touro, o meu vizinho usou tal touro, eu também quero usar. Isso não só no cruzamento, mas de uma forma geral, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a característica que o meu vizinho está focando não é a característica que eu preciso dentro do meu rebanho. Então, por isso que é importante a gente não analisar a raça e não analisar o que a população, né, do que os pecuaristas estão usando aí na moda, mas sim usar o que eu estou precisando. E a gente vê realmente esse crescimento tão forte em cima do cruzamento industrial, né? A gente vê aí uma valorização muito forte, navios de exportação, frigoríficos pagando bonificação, a valorização principalmente em cima do bezerro preto, né, que o pessoal tem valorizado, que é o que os navios de exportações vêm buscar aqui no Brasil. Mas a gente percebe que nos frigoríficos o pessoal tem pago também não só pelo Angus, mas por diversas raças, então, mas que seja cruzamento industrial. E na década de 90 a gente teve isso muito forte, né, Danilo? Os frigoríficos pagando uma diferenciação por animais que eram
cruzamento industrial. E muitas pessoas acharam que qualquer cruzado que chegava no frigorífico estava valendo que era cruzamento industrial. E, na verdade, não é isso que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente vê um cruzamento industrial de qualidade e é importante a gente estar por dentro do que o mercado está buscando, né? Não é simplesmente seguir a moda, falar assim, o pessoal está valorizando o bezerro preto, eu vou fazer o bezerro preto e pronto, acabou, sem critério algum. Acabou com isso, pessoal. Isso foi no século passado. A gente tem que ter critério. Se a gente não tiver critério, a gente não vai produzir um produto de qualidade. E por isso que é importante a gente conhecer e entender o que eu tenho dentro da minha fazenda, né? E a gente está aqui justamente para isso, né, Danilo? Para entrar para o sistema de vocês, entender o que vocês querem, o que vocês precisam, dentro do que vocês já têm, né, Danilo? É bem isso mesmo, Luiz. E quando a gente entra para dentro da fazenda, para conhecer melhor esse sistema, a gente precisa ter muito bem conceituado na nossa cabeça os 3 diferentes sistemas. A gente precisa entender muito bem a diferença de um sistema intensivo, para um sistema semi-intensivo e para um sistema extensivo. E, basicamente, quando a gente fala nessas diferenças, o que a gente alerta? Num sistema intensivo. O que é um sistema intensivo? Sistema intensivo, a base de alimentação, a maior proporção de concentrado do que de volumoso, tá certo? E quando a gente olha o nível energético dessa dieta, ele é altíssimo. E o nível tecnológico desse sistema, ele é altíssimo. Então, por essas condições, por essas características de uma dieta com mais concentrado do que volumoso, um nível energético alto e um nível tecnológico alto, esse sistema demanda animais mais exigentes. Quando a gente olha o outro sistema, um sistema semi-intensivo, a base da alimentação quase sempre é pasto mais uma suplementação. Quando a gente olha o nível energético aí, ele já é intermediário. Ele não é alto, como antes a gente havia falado, no sistema intensivo. Ele já passa a ser um nível intermediário, assim como também o nível tecnológico desse sistema. É um nível intermediário. Então, nesse caso, do sistema intensivo, a gente precisa trabalhar com animais moderados, não tão exigentes, e nem animais que não são exigentes. Quando a gente entra no sistema extensivo, a base da alimentação desse sistema quase sempre é pasto mais mineral. Quando a gente olha o nível energético, é um nível baixo e quase sempre o nível tecnológico também baixo. Nessa condição, demanda-se animais menos exigentes. Quando a gente sabe distinguir muito bem esses 3 sistemas, fica fácil para a gente dar um passo à frente e ver qual reprodutor vai ser mais eficiente dentro daquele sistema. E para escolher esse reprodutor, passos terão que ser dados, né, Luísa? E é importante, dentro do que o Danilo acabou de citar, né? Assim, falando de uma forma mais direta, o que é os intensivos da vida, né? Diferenciando por nível de comida, a gente vê que um sistema intensivo é que tem muita boia para os animais se desenvolverem. Então, ele vai fornecer muito nutriente para esse animal se desenvolver. Animais, o sistema semi-intensivo, aquele sistema que tem o passo, a suplementação, que vai dar uma energia moderada para esses animais se desenvolverem, né? E o extensivo basicamente é o pasto, não tem muita energia, é para aquele animal se manter e se desenvolver não em alto desempenho, né, mas em baixo desempenho. E é exatamente isso que o Dani falou. A gente tem que ajustar os níveis de exigência desses animais com o tipo de sistema de produção que já está implantado dentro da fazenda. Normalmente, quando a gente parte para essa parte, quando a gente parte para esse sentido da escolha dos touros, que é a parte mais gostosa, a gente vai folhear catálogo e a gente acaba escolhendo os touros pela foto, né? E esse não é o caminho mais correto. A escolha dos touros, ele vai muito mais do que a foto e muito mais do que aquela régua ali de DEPS que está logo abaixo da foto do touro, né?
Primeira coisa, pessoal, a gente precisa de entender muito mais que genética nessa parte, né? A gente vai precisar de um pouquinho de entender a fisiologia do animal, a ordem de tecidos, a ordem de deposição dos tecidos, para a gente poder fazer esse direcionamento correto. Mas aí, às vezes, vocês pensam, essa mulher tá ficando louca, falando de fisiologia com genética, né? O que ela tá falando? Mas, pessoal, a fisiologia é extremamente importante nesse sentido. Por quê? A gente sabe que o primeiro tecido a ser depositado é o osso, depois vem o músculo e, por último, a gordura, certo? Existem animais que vão crescer mais osso, mais músculo e depois que vai começar a depositar a gordura. E existem animais que vão depositar mais rápido o osso, vão depositar o músculo e vai chegar mais rápido na gordura. Então, existem esses animais mais precoces e mais tardios, vamos dizer assim, né? E isso está relacionado à fisiologia do animal. Se eu coloco um animal que vai crescer menos osso num sistema extremamente intensivo, nós estamos colocando muita energia para esse animal. Então, esse animal ele vai acelerar todo o processo dele e até pode reduzir, né, uma parte desse crescimento, porque ele está acelerando tanto que ele vai chegar mais rápido lá na fase do acabamento, que é o último tecido a ser depositado, que é basicamente o tecido mais caro que a gente paga para poder fazer, né? Se a gente chega muito rápido, pessoal, com esse animal que cresce pouco num sistema mais intensivo, né, que ele chega mais rápido lá na gordura, a gente pode, excelente, né, já que a gente tem falado tanto de pecuária de ciclo curto, mas hoje o que paga as nossas contas do pecuarista é o peso. Então, esse animal que vai desenvolver pouco osso e vai chegar muito rápido no acabamento, talvez ele não seja indicado para esse sistema. Na verdade, ele não é o mais indicado para esse sistema. Porque ele vai terminar rápido, mas não vai dar peso. Então, a gente tem muito... como a gente coloca na nossa cabeça? Não, precocidade de terminação, o ciclo da pecuária é curto. Então, a gente pensa que qualquer raça, né, Danilo, a gente pode trabalhar em sistemas intensivos. Qualquer animal a gente pode trabalhar em sistemas intensivos. E não é por aí, né? A gente tem essa indicação. O mesmo para os animais maiores, né? O animal que vai crescer mais osso, mais músculo e menos gordura, vamos dizer assim, né? Porque ele vai demorar para chegar nessa fase de acabamento, a gente precisa de acelerar ele para poder chegar mais rápido. Que é exatamente o que o Danilo falou, interação genótipo-ambiente. O que eu tenho de dificuldade na minha genética, eu preciso de corrigir com o meu ambiente. Ou seja, nesse caso, se eu tenho um animal mais tardio, como que eu faço para ele chegar rápido lá na terminação, né? Eu coloco comida, que é a energia que vai fazer esse animal se desenvolver mais rápido e chegar na fase de acabamento mais rápido. É o melhor e único caminho para a gente, por exemplo, trabalhar com raças maiores, com perfis de animais maiores, né, Danilo? É isso mesmo, Luiz. E quando a gente entra nesse quesito tamanho, e a gente vai escolher o touro olhando a avaliação genética e parar com essa coisa de escolher touro por foto, no caso do cruzamento Nelore e Angus, eu quero o touro que vai me dar a progênie preta e que emprenha mais, não é assim. E o mais barato, né, Danilo? E o mais barato. E a gente tem que ver uma diferença de o quanto você paga, talvez o preço que você paga, o custo é bem maior, né? Nem sempre o menor preço é o menor custo, a gente tem que saber disso. Então não é qualquer coisa. Nem sempre o mais caro que vai ser o mais adequado, né, Danilo? Vale ressaltar Perfeito. Isso porque a gente tem que orientar de acordo com o sistema de produção e não buscar o preto bom de ETF barato, né? A gente tem que procurar o animal que se encaixa dentro do meu sistema. Excelente. E quando a gente passa, a Luísa colocou muito bem, quando a gente olha essa curva de crescimento dos animais com relação à deposição de gordura, a gente sabe o quanto é caro colocar gordura. E aí, um ponto muito importante de como colocar o touro certo no sistema certo para ele ser até mais rentável. E outro ponto muito importante, olhando essa curva de crescimento, que as avaliações genéticas trazem isso, é a gente olhar a DEP de altura desses animais. Por quê? A partir da DEP de altura, que eu vou ver
se a progênie será grande, será média ou será baixa. E esse grande, médio e baixo, ele tem uma ligação total com aqueles ambientes que a gente falou. Animais que têm débito de altura maiores, significa que os animais serão maiores e, consequentemente, mais exigentes. Então, precisam de sistemas mais intensivos. Ao contrário, os animais que possuem débito de tamanho menor, de altura menor, eles demandam um sistema mais extensivo, correto? Porque a curva de crescimento dele é mais branda, vamos dizer assim. Até para a gente poder aproveitar o desempenho, aproveitar melhor o desempenho desse animal, né, Danilo, no sistema extensivo. Quando você tocou nesse assunto, é muito interessante, é um erro que muita gente comete. Eu quero precoce e meu sistema é um sistema intensivo. Esse bezerro, ele vai acabar rápido e você não vai otimizar o que realmente você recebe, que é peso, que é carne. Então, muita atenção com isso. E quando a gente olha para a débito de altura, em especial, eu chamo a atenção aqui, para dar um exemplo sumário do Angus americano, quanto maior a DEP, maior a altura se espera na progênie. E é interessante que vocês, ao olharem e analisarem a régua de DEPs no sumário americano, vocês olhem a altura aos 365 dias e não a altura adulta. Porque a altura aos 365 dias é a altura estimada na progênie, certo? Estimado na progênie, medidas em machos e em fêmeas, e dará exatamente o tamanho dessa progênie. E não olhar a altura adulta. A altura adulta é uma DEP para as fêmeas, para a gente saber o quão, ao reter fêmeas, essas fêmeas terão maior ou menor taxa de mantença. Quando nós entramos nesse assunto de altura, antigamente nós tínhamos os americanos selecionando. Só ressaltar, né, quando você fala, é importante a gente ressaltar que as duas alturas, pessoal, a altura adulta e a altura ao ano no sumário americano, elas são altamente correlacionadas. A gente indica trabalhar, a gente sempre sugere trabalhar com a altura aos 365, justamente porque ela é uma medida realizada nos machos e fêmeas. Tem correlação? Tem. Mas a altura adulta ela é feita somente em fêmeas. Então, para a gente fazer uma coisa bem direcionada, a gente sempre sugere trabalhar com a altura aos 365. Perfeito. Luiz, e os americanos, eles, quando não tinham ferramentas tão acuradas como as avaliações genéticas, eles selecionavam animais pelo frame size. E o frame size nada mais é que a correlação da altura do posterior do animal com a idade dele. E com essa seleção para frame size, isso se tornou uma cultura e muita gente adota isso ainda. Só que a gente tem que pensar que a maneira certa de olhar e selecionar para a altura é através da DEP, porque a DEP dá diretamente o seu foco, que é a progênie, o que esse touro vai produzir. Lembrando que DEP é diferença esperada na progênie, certo? Quando a gente fica só com frame size, que é uma medida de correlação de altura do posterior com a idade, essa medida, ela tem o ambiente tem total relevância em cima dela. Então, ela não tira o efeito ambiente e animais que tiveram um ambiente melhor tendem a ter uma melhor altura, não é isso, Luísa? Então, exatamente, ela não é tão acurada quanto a DEP e, por isso, não é indicado que você selecione animais por frame size. Até na nossa bateria, a gente vê isso nitidamente. E animais que possuem o valor de frame size alto, possuem uma DEP de altura moderada ou baixa, e quando a gente vai ver essa progênie no campo, o reflexo e o resultado é o que a DEP nos deu. Ele não produz animais altos, como o frame size me falou. Ele produz animais medianos abaixo, como a DEP me falou. Não é bem isso, Luísa? Exatamente isso, Danilo. A gente sabe que muitas pessoas utilizam ainda essa ferramenta, né, como um caminho para escolher os touros a serem utilizados.
Até por pensarem que às vezes o frame, na verdade, muitas pessoas têm o conceito de frame é questão de volume de carcaça, comprimento. Na verdade, o frame eles têm na cabeça que nada mais é do que um touro volumoso, vamos dizer assim. Perfeito. E na verdade há essa falta de entendimento do real conceito, né? Igual você muito bem explicou a questão de como que ele era utilizado no passado, né? Era uma ferramenta quando não tinha as DEPs. Então, o que ele é basicamente, né? É exatamente isso que você falou, o desempenho do indivíduo naquela fase da vida dele. Então, eu só estou sabendo que aquele animal, naquela fase da vida dele, ele teve aquela medida. Não necessariamente ele vai passar isso para a progenie dele. É extremamente importante a gente ter esse entendimento de que aquilo que a gente vê na foto não necessariamente é o que ele vai transmitir para a progenie dele. A gente às vezes fala até que às vezes o touro é muito egoísta, né? A gente brinca que o touro é egoísta, que ele não passa tudo aquilo que ele tem para passar. Mas porque, na verdade, quando a gente está olhando somente a foto, a gente tem que se apegar, pessoal, aos valores das DEPs. A gente tem os caminhos a serem seguidos através das DEPs. As DEPs, elas isolam o efeito do ambiente. Então, nada melhor do que a gente selecionar característica por característica que a gente precisa para dentro do nosso sistema, do que a gente ficar olhando para características que são empíricas, né? Que são mensuradas em fases da vida do animal e que não representam tão efetivamente o que a gente vai ver na progenie. Então, é extremamente importante a gente estar alinhado com isso, pessoal. A questão dos animais terem frame alto não necessariamente representa que esse animal vai transmitir tamanho. E como bem o Danilo falou, a gente acabou de falar das questões de deposição de tecido. E o Danilo acabou de falar das DEPs de altura. Por que a gente está falando de DEP e de deposição de tecido, né? A gente acabou de falar a ordem de deposição dos tecidos. Para isso, pessoal, a gente tem que estar muito alinhado com o crescimento. E a DEP de altura, ela me mostra, esse animal ele vai crescer mais ou menos. O que é esse crescer mais ou menos? Ele vai colocar mais osso ou não? Então, isso é extremamente importante da gente saber. E os sumários, de uma forma geral, eles buscam animais com porte maior. Então, para quem não é tão familiarizado com as DEPs, né, quanto menor for o top, maior vai ser esses animais. Então, mais indicados eles são para sistemas intensivos, certo? Para sistemas moderados, a gente pede ali entre top 30, top 60, que são animais que vão transmitir o porte moderado. E acima do top 60, a gente sabe que são animais que vão transmitir porte menor para a sua progenie. Então, esses animais, eles devem ir para o sistema mais extensivo para a gente até aproveitar melhor o desempenho desses animais. Certo, Danilo? Perfeito, Luísa. A gente tocou em 2 pontos até agora que nós consideramos fundamentais para melhor escolha e maior assertividade na escolha do reprodutor, que é a DEP de gordura e a DEP de altura. Se nós escolhermos reprodutores corretos para o sistema, como nós já explicamos aqui, com relação à deposição de gordura e com relação à altura, para o sistema correto, a chance de acerto ela aumenta muito. Ela aumenta muito e é considerável. E uma coisa que a gente não pode deixar também, Luiz, é de olhar as DEPs de desempenho propriamente ditas, né? As DEPs de ganho em peso, né? Exato, Danilo. Basicamente, então, nós vamos olhar, pessoal, para 3 características. Nós vamos olhar para as características de desempenho, por quê? A gente reforçou muito no começo que o nível de desempenho do animal me mostra o nível de exigência que ele tem. A gente sempre faz um comparativo de um gordinho, para ele se manter gordinho, ele tem que comer muito. A mesma coisa, um animal que mostra que vai ganhar muito peso, ele tem que comer muito para ele mostrar esse ganho de peso que ele tem na genética dele. Sempre lembrando da interação genótipo-ambiente, né? Então, para ele expressar essa genética, ele tem que ir pro coxo. Vamos falar assim, a gente sempre tem a tendência de buscar os animais líderes para desmama, líderes para peso ao ano, para peso de carcaça.
Mas não necessariamente, pessoal, esses vão caber dentro do seu sistema, tá? É importante a gente ressaltar que quanto mais top 1 esse animal for, mais exigente ele é. Então, cabe você pensar, aqui no meu sistema, eu tenho boia suficiente para esse animal expressar essa genética dele? Talvez não, que é a mesma coisa de eu colocar uma Ferrari para andar na estrada de terra. Ela vai chegar na fazenda? Vai, mas não vai chegar bem não, tá? Ao contrário do que eu vou usar uma F1000. Eu tenho certeza que a F1000 vai chegar antes e no estado perfeito. Então, é extremamente importante a gente estar alinhado com essa questão do desempenho. A outra característica é que o Danilo acabou de falar, a altura. A altura vai mostrar se esse animal vai crescer muito osso, vai crescer muito músculo, se é um animal mais tardio ou mais precoce. Outra característica que a gente falou mais por cima, né, que é a questão do acabamento. Pessoal, é extremamente importante a gente olhar para a questão do acabamento. A gente acabou, por isso que a gente fala da ordem de deposição dos tecidos, né? Porque o acabamento, a gordura, é o último tecido a ser depositado. Então, se eu não tenho na minha genética esse desenvolvimento para gordura, eu vou precisar de corrigir isso com o ambiente, para poder tornar esse animal mais precoce. Então, é importante a gente estar alinhado com isso. Se eu tenho um animal negativo para acabamento, esse animal ele é um animal extremamente tardio, ou seja, ele vai demorar para começar a depositar a gordura lá que a gente estava falando. Então, se eu tenho um animal que já tem essa genética para colocar acabamento, eu chego mais rápido na fase de terminação. E aí também isso vai determinar o nível de exigência que esse animal vai precisar. Então, só para simplificar esse raciocínio, né? Os animais negativos de gordura, eu preciso de colocar eles num sistema intensivo. Animais extremamente positivos para gordura, eu posso colocar eles no sistema mais extensivo. E animais de gordura moderada, eu posso pôr no semi. Mas sempre lembrando, né, Danilo, a gente tem que casar todas essas características. A gente tem que casar. Se o animal é muito forte de desempenho, se ele vai colocar muito tamanho, se ele vai colocar muita gordura, esse animal ele pode ir de um semi para o intensivo, né? Dependendo do nível de acabamento que ele está me colocando. Então, é extremamente importante a gente estar alinhando todas essas características. Se eu tenho um animal que ele é moderado para desempenho, vai colocar tamanho, e é um animal negativo para gordura, se eu não colocar esse animal no rosto, por mais que ele não seja tão exigente a nível de desempenho, eu não vou conseguir chegar no nível de acabamento adequado, né, que os frigoríficos pedem hoje, que é a questão de 3 milímetros. Então, é importante a gente estar atento com isso e aliar sempre essas 3 características: desempenho, tamanho, crescimento, né, e precocidade desses animais, que a gente mede pelo nível de acabamento que esses animais têm. Perfeito, Luiz. Eu acho interessante a gente levantar a questão aqui, até para nortear melhor quem está nos assistindo e participando, a questão da DEP de gordura, da DEP de acabamento no sumário americano e no sumário argentino. Como você disse, na DEP de altura, o percentil top 1 a top 30 são animais mais altos. Então, quando a gente vai para a DEP de gordura, quando a gente olha a DEP de gordura no sumário americano e no sumário argentino, eles selecionam de forma inversa a nossa. Então, os animais top 1, para eles, são os animais que têm menos gordura. E os animais top 100, para eles, são os animais que têm mais gordura. Então, o que a gente faz? De top 1 a top 30 nesses sumários, para acabamento, nós direcionamos esses reprodutores para sistemas intensivos, porque são reprodutores com menos gordura. De top 30 a top 60, que tem uma gordura moderada, a sistemas semi-intensivos. E animais top 60 a top 100, que são animais que têm boa gordura, esses animais, sim, nós direcionamos para os sistemas extensivos, que é o sistema a pasto com o mineral, onde o nível energético é mais baixo, o nível tecnológico é mais baixo. Não é mesmo, Luísa? Exatamente, o Danilo. E aqui o Darlison está até perguntando aqui para a gente, no sistema lavoura-pecuária, posso usar um touro mais exigente? Ótima pergunta, Darlison. E a gente sabe que no sistema
que tem essa integração de lavoura-pecuária, a gente tem uma oferta de energia maior para esses animais, então me permite usar uma genética mais intensa, vamos falar, né? Para um sistema mais intensivo, sim. Excelente pergunta e é justamente isso que a gente precisa de fazer. Entender o que eu tenho dentro da minha fazenda, eu tenho boa disponibilidade de comida, eu tenho limitação ou não, para a gente poder fazer esse direcionamento. E essa questão da gordura influencia demais. O Danilo bem mencionou, e é um ponto extremamente importante da gente citar. Alguns lugares reforçam que as DEPs do puro, né, do puro no taurino, não se reflete no cruzamento, mas ela se reflete sim. O que acontece? Cada sumário ele é baseado dentro da realidade do seu país, dentro do que está buscando o seu país. O caso dos Estados Unidos, hoje, eles buscam tirar a gordura. Então, eles selecionam para animais negativos, que não é a nossa realidade. E, realmente, se a gente segue sempre a teoria de que o top, quanto menor, melhor, a gente se estrubica nisso aí, né? E a gente não quer. No americano e no argentino, basicamente, a gente tem essa inversão de interpretação dos tops e a gente tem esse ajuste de sistema de produção. E aí sim a gente vê essas DEPs se replicando, né? Eu vou até dar um exemplo, Danilo, de 2 touros que foram utilizados em um mesmo sistema, em um cliente nosso no estado do Goiás. Foi um cliente que usou um touro top 1 para as características de desempenho e um touro que colocava muito tamanho e era negativo para a característica de acabamento. E um outro touro top 25, top 15, algo assim, um animal que ia colocar porte moderado, top 50 para altura, e que vai colocar um acabamento extremado. Ele era o top 95 dentro do sumário americano, certo? Então era um animal extremamente precoce. Teoricamente, o touro top 1 teria que desmamar um animal mais pesado, né? Que a gente fala sempre, o top 1 é o melhor, o top 1 é o melhor. Não é, pessoal. A gente sempre tem que casar essa questão do ambiente que esse animal vai ser colocado. Então, por isso que a gente vê muito o pessoal falando, as DEPs não se replicam no cruzamento, mas é porque não tem essa orientação de qual sistema que eu vou utilizar, né? Então, o animal, para vocês terem uma noção, esse top 15 a 25 que era extremado para acabamento, ele desmamou uma arroba a mais. Por quê? Ele era o mais adequado para aquele sistema de produção ali. Então, é importante a gente ter esse ajuste de todas as características. E como eu falei para vocês, cada sumário se baseia no foco de seleção de cada país. Argentina e americana, a gente lê a DEP invertida. Agora, no Brasil, o que a gente busca? A gente busca colocar acabamento. Então, aqui no Brasil, o top 1 é aquele animal que vai colocar acabamento. Então, isso é extremamente importante a gente estar alinhado com todos vocês. Não é basicamente, eu quero usar touro americano, eu quero usar touro argentino, eu quero usar touro nacional. E não saber qual é o foco de seleção de cada país para saber interpretar as DEPs da forma certa. Então, isso é extremamente importante, né, Danilo? Isso mesmo, Luiz. O Machado nos perguntou aqui, então, animais que vão adicionar mais gordura devem ser alocados em sistema extensivo. E a resposta é sim, Machado. Porque se ele tende a depositar mais gordura, a curva de crescimento dele é mais branda. Ele cresce osso, carne, deposita gordura de forma mais rápida. Como no sistema extensivo nós temos um desafio maior por ter um nível tecnológico mais baixo, um nível energético mais baixo e uma realidade quase sempre de pasto e mineral, então sim, esse animal que tende a colocar mais gordura, ele deve ser trabalhado em sistemas mais extensivos para você otimizar essa curva de crescimento dele e não deixar de ter a precocidade no seu animal, mesmo a campo nessa realidade. Espero exatamente, Danilo. E é importante ressaltar, não olhar somente uma característica, né? Porque se a gente pega, a gente sabe que tem as correlações entre as características. Animais que são muito exigentes para peso e colocam muito tamanho tendem a ser mais negativos para acabamento. Mas a gente tem aqueles que fogem à regra e que nos permitem trabalhar eles em sistemas diversificados. Se a gente pegar, por exemplo, o Donegal, que é um touro jovem da nossa bateria, ele é um animal extremado para desempenho, vai colocar tamanho, mas ele é extremado para acabamento.
Então, se a gente se apegar somente a uma característica, isso pode nos induzir ao erro também. Se eu pegar somente que animais acima de 60 para gordura vão para sistema extensivo, eu me estrubicaria nesse sentido do Donegal, porque, na verdade, o Donegal ele teria que ir para um sistema mais intensivo, sendo visto que ele vai colocar mais desempenho e vai colocar mais tamanho. O que eu vejo nele? Ele tem um nível de precocidade muito bacana. Então, aí entra aquela questão até de avaliação. Posso trabalhar um super precoce até, né? E isso vai nos ajudando a interpretar melhor, né? Igual o Machado aqui também perguntou se o top 1 ele deve ser alocado em sistema extensivo. Na verdade, o top 1, Machado, se a gente falar o top 1 de desempenho, ele é um animal mais exigente, né? Então, se ele é um animal mais exigente para colocar desempenho, ele deveria ir para o sistema mais intensivo, certo, Danilo? Certo. Perfeito. E antes ele tinha perguntado sobre gordura, né? Por isso a gente deu aquela resposta para ele. Perfeito. Ô, Luísa, a Agropecuária Samambaia está nos perguntando, para um sistema semi-extensivo com ração, CRIP, devemos usar que top no sumário americano? Acho interessante a gente passar novamente aquela colinha para ele se basear, já que ele pergunta no sumário americano, de altura e gordura, de top a top, o que utilizar. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui enquanto você responde essa. Danilo, só me confirma a questão de altura? Perdão. É um sistema semi-extensivo com ração e com CRIP. Ele quer saber as DEPs, os top que ele deve olhar para altura e gordura no sumário americano. Perfeito, pessoal. A gente tem uma colinha que ajuda a gente a nortear isso aí. O que acontece? A gente sabe que todos os sumários selecionam basicamente para colocar tamanho, certo? Então, se a gente partir dessa teoria, a gente sabe que de top 1 a top 30 são animais que vão colocar muito tamanho. Então, sistemas mais intensivos. De top 30 a top 60, tamanhos medianos. Então, sistema semi-intensivo. E acima de top 60, um animal com sistema mais extensivo. Essa mesma cola, a gente pode usar ela para a questão do acalamento. Por quê? Isso dentro do sumário americano e argentino, tá? Por quê? O top 1 a top 30 são animais negativos para gordura. Então, a gente precisa de corrigir isso com o ambiente, que é um ambiente que a gente vai fornecer bastante comida para ele colocar esse acabamento. De top 35 até os 60, ele já tem uma boa deposição de gordura. A gente pode falar aí uma deposição moderada, que vai para o sistema mais semi-intensivo. E acima de top 60, para um animal mais que já vai colocar mais acabamento, para o sistema mais extensivo. E, Danilo, aqui o Marco Antônio, né? Um abraço aí, Marco Antônio, que perguntou aqui pra gente. É uma pergunta extremamente interessante, que é extremamente importante a gente ressaltar aqui, né? O que é melhor? Um touro top 1 nos Estados Unidos ou um top 1 na Argentina? Pensando em peso ao ano, mesmo frame, size, os dois. Pessoal, isso aqui é extremamente importante porque quando a gente tem várias nacionalidades trabalhando na nossa bateria, a gente acaba tendo uma comparação, né? Ah, mas esse touro ele é top 1 no americano e esse touro aqui que eu tô olhando, ele é top 15, então ele é muito ruim. No argentino, não, pessoal, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não compara americano com argentino e muito nem nacional. As bases são completamente diferentes, né, Danilo? Então a gente não consegue comparar. Isso aí é bom. Gente, não é só no Angus essa informação que a Luísa falou. Qualquer raça que você trabalhe, não comparem sumários. São bases diferentes, consequentemente, são resultados diferentes. Certo? Então, por favor, eu só estou ressaltando, Luísa, não comparem sumários. São bases diferentes, são populações diferentes. Consequentemente, e até características diferentes, né, Danilo? Igual o pesauano, a gente só tem no sumário americano, a gente não tem pesauano no sumário argentino. Então, a gente também tem que ter esse ajuste aí. Perfeito. Aqui, mais algumas perguntas vão chegando. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar uma coisa extremamente importante, né, Danilo? A gente está falando aqui muito da questão do cruzamento industrial.
Mas a gente está esquecendo de um pontinho, tantinho importante, não é isso, Danilo? É isso mesmo, pessoal. Quando a gente tem aí mais 20 minutos de live, mas é muito importante lembrar nesse final que o sucesso do cruzamento, sem dúvida, o touro que você vai utilizar, assim como em todo cruzamento ou acasalamento, o touro ele tem 50% de contribuição. Mas a fêmea também tem 50% de contribuição. E quando nós olhamos esse cenário do cruzamento industrial, onde vem crescendo cada dia mais, é muito importante que a gente saiba selecionar também touros para compor essa base de rebanho nossa, para fazer uma base cada vez mais forte. Quando a gente olha na realidade do Brasil, na maior realidade, a base de rebanho que mais recebe o cruzamento é a base Nelore. E essa base Nelore, você também tem indicativos através dos sumários, seja ele qual for, que te norteia a produção de uma base mais produtiva, mais precoce, mais longeva, mais fértil. E quando a gente destrincha, semana passada, tive a oportunidade de dar um webinar onde eu falei de DEPs, falei do valor da DEP. A gente não esquece, DEP é a diferença esperada na progênie. A gente vê o quão é importante a gente fazer uma base de rebanho forte e não deixar de lado essas características. Quando a gente olha a característica maternal, a gente tende a produzir fêmeas que serão mais produtivas, fêmeas que desmamarão um bezerro mais pesado. A gente sabe o quanto o bezerro meio sangue, ele é mais se desempenha mais forte. Ele se desempenha mais e ele precisa mais da fêmea. Essa fêmea precisa cuidar dele melhor. Então, selecionar fêmeas com melhor habilidade materna vai ser melhor. A gente tem um dado na NCP muito interessante, que a cada 1 quilo de DEP de habilidade materna da mãe, espera-se mais 1,5 kg de DEP de peso a desmama no bezerro. Quando a gente olha esses dados em uma fazenda, tem um trabalho muito interessante da Fazenda Alô Brasil, do professor Bergman, na habilidade materna, para cada 1 kg de DEP direta de peso da mãe, viu-se mais de 4 quilos no peso a desmama do bezerro. Daí a importância de selecionar fêmeas que tenham uma boa habilidade materna. E isso é fundamental, que na hora de você escolher o touro Nelore que vai fazer essa base de rebanho, você escolha touros Nelores que são bem avaliados para a habilidade materna. Perfeito? Falei também das outras DEPs, né, Luísa? 3P, probabilidade de parto precoce, uma DEP que liga direto à precocidade. Na busca do círculo curto, do giro mais rápido, essa fêmea entrar de forma precoce na estação, ela reduz 1 ano da vida dela, 1 ano que ela já te dá um bezerro, ela já começa a se pagar, e isso é muito importante. Então, você selecionar touros bem avaliados para 3P, probabilidade de parto precoce, que é um indicativo de precocidade, é um ponto muito importante para fortalecer sua base de rebanho. E outra DEP muito interessante é a stayability. Aqui tem lá stay somente no sumário. Quando a gente seleciona touros melhores para stayability, a gente tende a ter no rebanho fêmeas mais longevas. O que são fêmeas mais longevas? Fêmeas que passarão anos deixando um bezerro por ano e assim pagando a conta, fazendo com que você seja mais rentável, fazendo com que sua lucratividade aumente. Então, quando a gente casa a escolha do touro Angus ou do touro taurino, para qualquer que seja o cruzamento, de acordo com o sistema, e casa também a importância de fazer uma base de rebanho forte e escolher o reprodutor Nelore, no caso da maior base de rebanho do Brasil, que são as vacas Nelore, a gente fez um casamento perfeito e nós teremos alto desempenho na bezerrada e também fêmeas excelentes, fêmeas produtivas, precoces e longevas. Agora, Luiz, não pode deixar de lado algumas DEPs também no Nelore, né? Não são só essas aí para produzir base de rebanho. Exatamente, Danilo. É importante a gente, inclusive, ter um plano genético para cada fazenda e para cada objetivo.
Você falou aí tantas diversas características que a gente pode estar utilizando na hora de selecionar a base, e nunca deixar de esquecer, né? Nós estamos falando aqui de selecionar a base, lembrando da fêmea, mas a gente produz macho e fêmea, né? Então a gente também tem que selecionar características produtivas que vão viabilizar a eficiência desse produto macho, né? Então a gente tem aí a CAB, né? A DEP de acabamento dentro do Nelore, que é extremamente importante para a gente medir, inclusive a precocidade de terminação desse animal, mas também a precocidade sexual dessas fêmeas. Então, a gente aí que está falando em reduzir o tempo de abate, né, cada vez mais das raças zebuínas, então a gente tem a DEP de acabamento, que é um ótimo indicativo, e selecionando uma só DEP, a gente acarreta duas características que são extremamente importantes para o sistema bem produtivo, né, que é a questão de precocidade de terminação e precocidade sexual dessas fêmeas. Outra característica extremamente importante é a questão de área de odilombo. A gente não falou dela nem na questão do taurino, mas é importante a gente ressaltar, né? O que é a área de odilombo, pessoal? Por que a gente deve olhar para essa característica? A área de odilombo indica a questão de rendimento de carcaça. Então, para quem vai produzir um animal que vai para o gancho, que a gente precisa de produzir rendimento de carcaça, é uma característica extremamente importante da gente estar olhando tanto no zebuíno quanto no taurino, para a gente produzir animais cada vez mais pesados, né, pessoal? E Danilo, é uma coisa que a gente vê muito, assim, a gente tem visto a realidade do cruzamento sendo valorizado tão fortemente, mas é extremamente importante da gente nunca esquecer da base, pessoal. Nós estamos vivendo um momento do nosso país que nós estamos tendo dificuldade para comprar bezerro barato, nós estamos tendo dificuldade para comprar fêmea barata, e quando a gente acha a fêmea não é tão boa, a gente sabe, ninguém vende cabeceira. Então, por que não fazer dentro da propriedade, saber o que eu estou produzindo, focar no plano genético do que eu preciso para as minhas fêmeas? Eu preciso de melhorar leite, eu preciso de melhorar a fertilidade. A gente sabe que algumas características puxam positivamente para umas e puxam negativamente para outras, igual o caso do acabamento e da área de odilombo, que são características que andam de formas de caminhos contrários, né? Se eu tenho um animal de alto rendimento, eu tenho mais dificuldade para colocar acabamento. A mesma questão para a habilidade materna, se eu coloco mais leite, talvez eu prejudique um pouco a questão da fertilidade. Então, é sempre importante a gente buscar o quê? Um equilíbrio dentro do que eu preciso, dentro do que vocês precisam, dentro do objetivo de vocês e dentro do que vocês têm na fazenda, não é isso, Danilo? Perfeito, Luísa. Você tocou num ponto aí que foi até uma pergunta da Malobes Oliveira. Pensando em Nelore, devemos selecionar para leite até quanto? Vacas com alto potencial para produção de leite pode afetar outra característica? Malobes, a gente tem que ter muito bem embasado que quando a gente vai escolher um reprodutor a ser utilizado, a gente não pode olhar uma única característica. Nós temos que olhar outra característica porque ele agrega em outras também. A gente tem um estudo que eu até mostrei semana passada no webinar, foi feito lá nos Estados Unidos com gado holandês e Jersey. Eles selecionavam muito para leite e estavam perdendo muito em fertilidade. A partir dos anos 2000, eles viram onde a gente está chegando, o leite subindo, a fertilidade caindo. E começaram a selecionar também para DEPs de fertilidade. Utilizaram todos para leite e também fertilidade. O foco de seleção mudou. Então, eles continuaram com a curva crescente do leite e a fertilidade começou a aumentar. Então, selecionar a probabilidade materna é muito importante, mas você também tem que utilizar um reprodutor completo que traga probabilidade de parto precoce, que traga steability, que traga déficit de desempenho, touros que agregam no rebanho, touros que vai fazer esse leque de opções. E eu dei até exemplo. Na semana passada eu fiz um filtro no nosso site de touros bem avaliados por essas três características: habilidade materna, stability e probabilidade de parto precoce. E apertei muito o filtro nessas três características, e a gente tem 11 touros da nossa bateria Nelore que são extremamente bem avaliados por essas três características. Então isso é fantástico. Hoje a gente tem um leque de informação, um leque de touro muito grande para ser utilizado.
Basta a gente conhecer nossa propriedade, conhecer, saber onde a gente quer chegar, e aí fica fácil escolher o reprodutor certo. Só que a gente tem que ter isso muito bem embasado. Não é mesmo, Luísa? Exatamente, Danilo. Você tocou no ponto, assim, na ferida do negócio. Porque a partir do momento que eu sei o que eu quero e o que eu preciso, eu sei da intensidade que eu tenho que colocar em cada intensidade de seleção que eu tenho que colocar em cada característica. Talvez no primeiro momento, ao eu selecionar mais para habilidade materna, devido a eu precisar mais, né, de eu precisar de colocar mais leite nas minhas matrizes, talvez eu prejudique um pouco a fertilidade. Mas isso vai depender da sua necessidade, da intensidade de seleção que você precisa. Uma palavra que é extremamente importante, pessoal, equilíbrio. A gente consegue ter um equilíbrio entre todas as características, desde que não tenha uma pressão de seleção tão intensa em algumas características que podem acarretar outras de forma negativa, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa questão do que eu quero, o que eu preciso, para a gente poder fazer uma ponderação, fazer um índice personalizado, que é o que a gente está trabalhando cada vez mais, que é o plano genético, que a gente trabalha com o índice personalizado de acordo com o que você quer, sempre tomando os devidos cuidados, né, para que isso, por exemplo, se eu seleciono para habilidade materna e que vem animais terrivelmente horríveis para a fertilidade, que isso não aconteça. Então, por isso que é extremamente importante a gente estar alinhado com isso cada vez mais, né, Danilo? É isso mesmo. E é o que você falou, nesse plano genético a gente vai ter o índice seu, da sua fazenda, da sua realidade. Porque aí sim a gente vai ter o reprodutor para a sua realidade. E isso é muito interessante. Ô, Luísa, a gente tem algumas perguntas aqui. Desde já eu queria agradecer aos espectadores da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia e da Argentina que estão ligados aí com a gente. Muito obrigado, vocês. Tem um pessoal perguntando, Luísa, se temos que olhar DEP de peso ao nascer para selecionar o touro Angus a ser utilizado na vaca Nelore. Danilo, isso é uma pergunta que a gente sempre tem, né? A gente sabe, o Angus ele nasce pequeno, pessoal. E as características de crescimento elas são altamente correlacionadas. Então, se eu seleciono para animais de baixo peso ao nascer, provavelmente eu vou trazer um animal de baixo peso de desmama, de baixo peso alona e baixo peso final. Então, o que acontece? No Angus, a gente não tem que ter esse cuidado quando a gente fala de cruzamento industrial, certo? A gente simplesmente olha porque quando a gente fala assim, eu vou colocar em novilhas, as novilhas elas não estão muito bem, então a gente foge dos extremos, ou seja, a gente não pega animais que vão nascer tão grandes, a gente pega animais de nascimento moderado, vamos dizer assim. A gente sabe que a gente tem os indivíduos dentro do Angus, isso acontece mais. Animais de baixo peso ao nascimento e ótimo desempenho posterior. O que é isso? Animais que a gente chama de curve bender. Isso não é uma regra, é uma exceção. Então, o que a gente busca é fugir dos extremos quando a gente vai trabalhar com novilhas. Quando a gente fala de vacas, a gente não precisa de se preocupar. Perfeito. Luísa, o Júnior Carvalho, ele perguntou aqui por que poucas pessoas selecionam para a área de olho de lombo. Ô, Júnior, isso é até triste da gente ouvir em saber que poucas pessoas, é triste e é uma realidade, poucas pessoas olham essa característica e deviam olhar com mais carinho essa característica. Como a Luísa disse, essa característica tem uma correlação direta com o rendimento de carcaça, tem uma correlação direta com o que vai lá no gancho, então, lá na indústria. Tem correlação direta com dinheiro. Então, tem um estudo no Nelore, feito pela NCP, que a cada 2 centímetros quadrados de DEP de um touro para a área de olho de lombo, espera-se mais 1% de rendimento de carcaça na sua progênie. Quando a gente olha de 2 em 2 ganhar mais 1% de carcaça, a gente olha touros na nossa bateria, que tem DEP de área de olho de lombo de 6 centímetros quadrados, ou seja, a progênie dele tende a ter mais 3% de rendimento de carcaça. Essa característica é muito impactante, essa característica tem que ser levada a sério e tem que ser olhada e selecionada. Porque se tem maior rendimento de carcaça,
tem maior produtividade e tem maior dinheiro no bolso do produtor. Então, quem ainda não olha, atente para as características de carcaça. E às vezes, Danilo, muitas pessoas não olham nem, talvez nem porque saibam o que significa, né? E da importância do que ela representa. Igual você bem ressaltou sobre o estudo que a NCP realizou, né? De que a cada 2 pontos de DEP, a gente tem 1% a mais de rendimento de carcaça. Pessoal, é isso que paga a conta. Como não olhar para uma característica tão importante, né? E, Luísa, mas ela é antagônica a acabamento e eu também preciso de um animal extremamente precoce. Equilíbrio, pessoal. A gente tem os indivíduos que fogem à regra, que são exceção, que vão te dar acabamento e vão te dar rendimento. A gente sabe que às vezes a gente vai perder alguma coisa, mas como tudo nessa vida, a gente não pode ganhar em tudo, né? A gente selecionar para alguma coisa de forma mais intensa, talvez a gente vai perder um pouquinho em outro lado, mas é extremamente importante dentro do que eu busco. Então, sempre ressaltando, plano genético, vou receber em cima de rendimento de carcaça, taca a área de olho novo nesse plano genético, moçada. Propõe lá quantos por cento que vocês precisam, porque é uma característica extremamente importante para você, que faz boi no gancho, né, Danilo? Perfeito, Luísa. Sua colocação foi perfeita e a gente tem que ter muita seriedade na escolha desse reprodutor. Todo mundo está falando, a gente está chegando ao final da live. Todo mundo elogiou muito a live. Eu queria elogiar muito vocês por conta da interação. Muitas perguntas nós não vamos conseguir responder, mas nós estamos à disposição, né, Luísa, para tirar qualquer dúvida. Mas, pessoal, parem, se 10% de vocês saírem com a cabeça de que touro não se escolhe por foto, por preço e só por emprenhar mais, tenho certeza que eu e a Luísa vai sair daqui muito feliz, sabendo que vocês vão passar a olhar uma avaliação genética, sabendo que você vai começar a saber interpretar uma avaliação genética e assim ter um bom reprodutor, não é mesmo, Luísa? Você que chegar no final, quiser agradecer. Quero até agradecer o pessoal aqui, parabenizar também você, que foi fantástico, o pessoal aqui nas interações, sempre fazendo perguntas que são extremamente cabíveis aqui dentro do que a gente está discutindo, né? E a gente não conseguiu responder todas as perguntas aqui, mas a gente anotou todas elas e vamos responder para vocês. A live vai ficar salva no YouTube. A Costa Rica aqui também, que está presente dentro da nossa live. Então, realmente foi muito proveitoso. Quero agradecer demais a participação de vocês. E vamos preparar, porque daqui a pouquinho começa o show do Bruno Marrone, né, Danilo? Então, vamos ouvir um pouco de música boa também. É isso mesmo. Eu também queria agradecer. Você lembrou muito bem do pessoal da Costa Rica. Queria agradecer também ao pessoal do Equador, que está nos assistindo, ao pessoal desse Brasilzão que é grande, a todos os nossos clientes, a todos os nossos representantes. Muito obrigado vocês. Nos colocamos à disposição. Muito obrigado você, Luísa, por ter dividido tela comigo e agregado tanto conhecimento para todos. Eu que agradeço, uma honra estar com obrigado. Você aqui hoje. Nós estamos à disposição e a Alta por um todo está à disposição. E para encerrar, eu deixo um convite. Dia 24 de abril, então, ainda esse mês, temos mais um Pecuária em Alta. Então, não deixe de nos assistir. Dia 24 de abril, Pecuária em Alta, no Canal Rural, a partir das 20h30. Muita coisa boa, muito conhecimento técnico. Muito obrigado, pessoal. Contem com a gente. O agro não para, a pecuária não para. Vamos para cima, moçada. Obrigadão.